Já desejando as boas-vindas aos irmãos que a partir deste momento estamos a transmitir também via YouTube, e a todos os nossos ouvintes que são consumidores do material que estamos produzindo para a glória de Deus. Nós agradecemos de todo o coração. É chegado o final de mais uma semana e esse é o 5º vídeo da série Esaú e Jacó, estes gêmeos, filhos de Rebeca e Isaac, e deu muito o que falar, né, essa semana. E teve também um Reels de 1 minuto, que foi aquele vídeo mais sucinto. Teve também a ministração na terça-feira, lá no nosso culto de oração e ensino e admoestação. E hoje, sexta-feira, não seria diferente. E ontem também, na escola bíblica, o pastor Xavier esteve, por motivo de força maior, ausente. E eu fui quem ministrou a aula ali. E agradecendo a Deus pela pequena noção da música, de tocar junto com as crianças, cantar e ministrar a historinha. E imagina qual foi o assunto? Jacó e Esaú. E hoje aqui a gente fecha na reflexão do dia do programa Vida com Deus e aqui no canal Pr. Alexandre Souza Oficial, ministrando uma bênção de Deus, aprendendo, tentando extrair algo segundo a inspiração que o Senhor nos dá deste texto sagrado. Então, sem perca de tempo, vamos juntos para o quadro da reflexão do dia. Reflexão do dia. Reflexão do dia, ela está embasada no livro do Gênesis, no livro do princípio. Nós acreditamos na Bíblia como nossa regra básica de fé. Não temos dúvida alguma de que mais de 40 autores inspirados por Deus, através do Espírito Santo, e ambos eram contemporâneos uns dos outros, e ambos não eram contemporâneos, num período de aproximadamente 1.600 anos, subdividido aí em 2 grandes seletos grupos, o Antigo e o Novo Testamento. Você conhece a historicidade bíblica, os livros do Antigo Testamento, 39, os livros do Novo Testamento, de Mateus a Apocalipse. E dentre tantos episódios, esse episódio nos chama a atenção. Gêmeos, um nasceu primeiro, naturalmente, Esaú, e era peludo, ruivo, e Jacó nasceu a posteriori, com a sua mão agarrada ao calcanhar, no mocotó do seu irmão, como diz o nordestino, né? E quando a gente nasce, Deus nos dá personalidades. A personalidade do presbítero Joaquim, aqui ao meu lado, é uma, a minha personalidade é outra, e assim sucessivamente. A sua, você que ouve, você que assiste o programa, Deus nos deu peculiaridades. E agora nós, uma vez que entendemos isto, aprendemos a discernir as coisas, precisamos extrair o melhor da nossa personalidade. E eu comecei a semana, como a gente diz no nosso evangeliquez, batendo em Esaú. Ontem eu comecei a bater em Jacó. Vou continuar batendo nos dois hoje. Porque, ora, se Esaú cansou, não tinha nada do que o irmão se aproveitar da fraqueza do outro. Foi isso, trocando em miúdos, foi isso que a gente falou ontem. São pessoas que se aproveitam da desgraça alheia. Não é palavra de baixo calão e nem em tom pejorativo. É simplesmente a falta de graça, a ausência de graça. Ele estava cansado, e quando alguém cansa, alguém deixa de enxergar as coisas valorosas da vida. Só o que é que me adianta essa primogenitura? Se eu estou cansado a ponto de morrer, olha o exagero. Tudo que alguém precisa quando está cansado é descansar. Tudo que alguém precisa quando está exaurido, estafado, é cuidar da saúde, é procurar uma alimentação balanceada, é procurar fazer uma bateria de exames, fazer uma caminhada, uma atividade física para desintoxicar as veias, para energizar o teu corpo de maneira diferente.
E Jacó se aproveitou do momento de fraqueza do irmão. É como no jogo de dama, né? O camarada, ele dá uma pedra para ele eliminar 3, 4 pedras do seu adversário. Então, no tabuleiro do xadrez, no xadrez da vida, se é que eu posso usar essa expressão aqui com todas as venhas, para que todos entendam o que está sendo ministrado, o inimigo às vezes acha que o melhor caminho é o suicídio. O melhor caminho talvez é o divórcio. O inimigo sugere que o melhor caminho é o jovem se revoltar contra os pais. É o obreiro se revoltar contra o líder, o pastor, atravessar a rua, alugar um salão e botar lá, igreja fulana de tal. Esse é o caminho mais fácil do ponto de vista de quem está cansado espiritual, de quem precisa de descanso. E aqui Jacó acha a falha do irmão, disse, então faz o seguinte, porque o texto diz que foi Jacó que sugeriu. Observe, por mais que tenha todo um contexto em torno do texto, a gente precisa analisar o menor para servir o maior, a vontade de Deus, a presciência de Deus, mas entenda, quando ele chega cansado, e me dá um pouquinho do teu guisado de coloral, né? Que era vermelho, de lentilhas, e além do guisado, Jacó ainda deu pão. O camarada tinha realmente segundas intenções, segundo a nossa simples e singela interpretação, procurando ser fiel aqui à hermenêutica que o Senhor coloca no nosso coração. Então, no momento de fraqueza, irmão, cuidado com quem você se aliancia. Cuidado com quem você chega perto. Cuidado com as amizades. Cuidado com essas parcerias, porque quem está perto de você influencia as suas decisões e pode te levar para o buraco ou pode te levar para uma decisão assertiva. E aí, ninguém mais, ninguém menos do que o próprio irmão. Mas eu disse ontem, repito hoje, que a gente observa o contexto bíblico e já viu isso se repetir. O irmão mais velho do filho pródigo ficou insatisfeitíssimo em função da festa, das músicas e do bezerro cevado. Os outros irmãos de José do Egito venderam, jogaram na cova e sumiram com a capa e fizeram toda aquela lambança. Deus transformou tudo em bênçãos, sem dúvida, porque Deus é fiel. Contudo, havia uma intenção maléfica, medíocre, uma intenção que não condizia com a santidade de Deus, que não condiz com a santidade de Deus. Eu sei que você está entendendo e absorvendo e extraindo o melhor dessa reflexão. E hoje, eu fecho a semana, já no capítulo 27, na hora H, irmão, na hora que Isaac já estava prestes a descer à sepultura, ele resolveu abençoar o primogênito. Você conhece o enredo. Meu filho, faz um guisado para mim daqueles top, meu filho, que eu quero comer, te abençoar e morrer. A mãe, sutilmente, olha a sagacidade de Rebeca, porque o texto diz, lá no 25 ainda, no capítulo 25, que Rebeca amava Jacó, porém Isaac amava era Esaú. Problema sério. Conflito de sentimentos. Nós temos que amar a todos, irmão, sem acepção de pessoa. Por mais que um filho seja mais pendente para um lado ou para o outro, ou seja mais atencioso, ou etc e tal, mas você pode evitar grandes problemas futuros sendo inteligente, não sendo parcial, ou seja, sendo imparcial. E eu quero crer, eu quero entender que, lógico, no final das contas, Deus trabalhou e deu tudo certo, porque estavam todos debaixo de uma descendência, debaixo de uma égide espiritual. E olha os descendentes de Jacó, meu Deus do céu. Mas essa briga está até hoje, século 21, 2023. Os árabes são os descendentes de Ismael. E o povo judeu são os descendentes. Ambos são os descendentes são o povo judeu, sem dúvida. Mas eu quero que você analise que o inimigo veio matar, roubar e destruir, separar. Mas o desejo do coração de Deus é que nós, ao invés de muros, venhamos construir pontes. Você se levante para ser amigo, parceiro, perdoar, amar, relevar, deixar para lá, perdoa. 7, nem só 7, como 70 vezes 7. Isso é maturidade, isso é conhecer a palavra. Se quiser que ande 1 milha, vai 2. Se quiser bater num lado da face, oferece o outro lado. Sabe o que é isso? É o princípio de estar fazendo a vontade de Deus com maturidade. Sabe o que é isso? Domínio próprio dado por Deus. Paulo escreveu aos Gálatas falando sobre isso. Temperança.
você se controlando, sendo a pessoa comedida. E aqui na hora de Isaac descansar, foi o momento de tristeza na vida de um pai, porque viu a bagunça que aconteceu. A vista dele já era turva, e o que acontece? Ele descobriu que ele tinha abençoado Jacó ao invés de Esaú. Porque no coração dele, no coração do velho pai, a intenção era abençoar o mais velho, dado ao ritual, dado à cultura, dado ao costume, Mas se Deus quiser confundir as coisas, Deus também é especialista, irmão. Não cabe a nós entender nada. Havia um grande pastor aí dessa nação que morreu no pastorado da sua igreja, numa capital de um dos estados da federação, e a intenção dele era colocar o seu filho como seu sucessor, tanto da igreja como da convenção. Mas aí ele morreu de Covid na sexta-feira e o filho dele morreu na terça. E o segundo vice-presidente, que era uma figura apaga lá, quietinha, lá na sua zona de conforto, do insucesso, entre aspas, não é? Deus quis colocar o pastor em evidência e encaçapou as 2 bolas, sexta e terça, e o pastor lá da terceira cadeira virou o primeiro, e hoje é o efetivo, está fazendo um grande trabalho em um dos estados aí da federação. Porque o homem faz os planos, mas a resposta vem de Deus. O homem quer de um jeito, mas Deus quer de outro. Deus está falando contigo nessa manhã. Na visão de Saul, era para Eliabe, era para Jessé, era para os homens musculosos, preparados, enfrentarem o Golias. Mas Deus usou foi o Davi. Porque quando o homem não faz, Deus levanta o menino para fazer. Aí o menino tem inexperiência, menino tem emoção, menino é afoito, mas é corajoso. Não tem medo de nada. Reflita sobre essa sentença. Que Deus abençoe a Jacó, que Deus abençoe a Esaú, que Deus abençoe Isaac, que Deus abençoe Rebeca, e que Deus abençoe todos nós. E guarde esta palavra e reflita sobre essa sentença e venhamos aprender com o melhor do que a palavra tem a nos ensinar. Deus abençoe a todos, beijo no seu coração.